para vocês, que é o seguinte. Acredito que essa queda não acabou, tá? Não acabou. É bem possível que a gente veja a continuação e que a gente vá até um pouco mais fundo, né? Lá para casa dos 20 baixo. Mas eu acredito que o momento que a gente está vivendo agora está pedindo um bounce, tá? Tá pedindo, é, nem que seja um movimento de correção para cima, né? Já parafraseando aí, já justificando o título dessa live, para encontrar médias móveis mais importantes e provavelmente terminar essa queda aí, tá? Não acho que esse tenha sido o fim. Me deixa um pouco assustado quando a gente vê frente a uma queda dessas assim, todo mundo já cantando fundo, já cantando fundo, já cantando fundo, ficar muita calma, porque esse fundo pode ser um fundo muito mais local do que qualquer outra coisa, isso pode enganar muita gente, tá? Então, entendendo o compasso das coisas, no cenário super macro, espero que a gente ainda continue a descer, até por cenários macroeconômicos, mas no curtíssimo prazo, acredito que a gente pode estar procurando um bounce aí, nem que seja uma lateralização direcionada para cima, para depois fazer a pernada que vai fechar esse mercado, tá? Ao longo dessa semana eu vou trazer para vocês uma atualização, inclusive também do estudo de Wyckoff, que eu trouxe para vocês há um tempão atrás, que eu falei para vocês que eu não sabia se essa zona aqui já se englobava como parte da esquemática de acumulação e distribuição e que eu, na verdade, eu não colocaria minha mão no fogo a respeito de se aquela seria a última pernada para baixo ou não. E agora, né, a gente vê que na final das contas essa zona de acumulação sim, na verdade se apresenta, mas a zona de acumulação que vai fechar esse mercado certamente é a que a gente está se encaminhando agora, beleza? Mas isso tudo a gente vai tratar ao longo da semana. Quarta-feira agora, se não me engano, é a live fechada com o Michel, que a gente vai falar um pouco de contabilidade também para fechar o último mês aí de declaração. E na sexta-feira a gente chega de carrinho mais uma vez e fecha a semana. Tá, família? A live de hoje tá bem bacana porque a gente tem alguns sinais bem claros aí, e eu acredito que a parte fundamental que a gente vai trocar uma ideia, como sempre antes, acredito que fica, porra, assim, é de encher os olhos, vocês vão entender mais uma vez o porquê, tá? Independente do preço estar caindo ou não, independente de qualquer coisa ou não, vocês sabem que isso aqui é fruto de uma impressão de dinheiro completamente desgovernada. Eu já vou aproveitar. A gente já começa hoje aqui, né? Olha só, já vamos começar aquele clássico. Deixa eu ver isso aqui era pra estar lá em cima. Não, isso aqui é outra parada do Rational Root. Depois eu trago isso. Elon Musk fala que a inflação veio do governo imprimindo dinheiro. Jura, senhor Musk? Você jura que é isso? Ai, meu Deus do céu, ninguém sabia disso, né? Por sinal, não sei se você sabe, mas tá rolando uns burburinhos aí por trás dos panos, de que os grandes endinheirados, né? Os grandes bilionários, a galera que é realmente muito abastada aí, tá meio bolada com o governo americano, porque o governo americano wants to tax the rich, quer taxar os ricos, né? E os caras ficam, né, naturalmente, né, vai bater no vespeiro ali. Tá sendo bem engraçado de ver essa interação, mas mais uma vez, o Elon Musk falando o óbvio, né, que a gente já vem tratando aqui há um zilhão de anos, talvez pro Hellis mortal que não tá na jornada de entender o que é dinheiro, talvez isso seja uma surpresa, mas honestamente pra gente é só aquele iniciozinho de live, né? Bom, vamos seguir que a coisa tá bonita hoje. Outra coisa que me deixa bem, cara, bem. Como é que eu vou explicar? Me deixa bem aliviado, para ser bem sincero com vocês, tá? Eu já falei para vocês diversas vezes que eu tenho as minhas questões com entidades, pessoas físicas, seja lá quem for, deter uma quantidade cavalar de Bitcoin. O Bitcoin não foi criado para isso. E honestamente, me deixava um pouco. Por mais que a intenção fosse boa e tudo mais, beleza. Sempre que eu vejo uma baleia dessas limpando as suas carteiras, honestamente já me dá aquele alívio do tipo, menos um para tentar manipular isso. Por mais que, né, que venha para o bem, ainda assim tem o seu grau de manipulação, tem o seu grau de liability, né? Como é que é o nome disso em português? De fragilidade, talvez. Anyway, mas isso aqui pra mim só me deixa bem mais tranquilo, porque a gente viu a Luna vender 80k de bitcoins, tá? 80 mil bitcoins pra tentar parear. Eu já trouxe isso há umas duas, três lives atrás, explicando pra vocês o que aconteceu. Ela despejou os 80 mil bitcoins dela, o preço procurou a sua queda. Eu fico um pouco cabreiro agora, porque essa grande pernada que a gente fez, tem muita gente achando que essa já é a pernada que vai fechar o mercado. Mas infelizmente, a gente agora tem o nosso gatilho da Luna, óbvio, perfeito. Mas ao mesmo tempo, eu não colocaria.
as minhas fichas a respeito disso ser a pernada que está fechando o mercado, porque por mais que o mercado precise de um gatilho, às vezes, para fazer esses grandes movimentos, principalmente quando a gente pega períodos no macro que estão isentos de volatilidade por muito tempo, precisa de um estopim para isso acontecer, eu acredito que isso pode ter sido um pouco exacerbado, né? Então, vamos ficar de olho, porque eu acredito que o cenário da gente continuar caindo computa muito esse raciocínio também, tá? Tá, perdão, voltando aqui, e mais uma vez, galera, saber que a Luna se desfez dos seus 80 mil bitcoins. ah, a gente viu todo esse FUD acontecendo, né? FUD, para quem não sabe, é Fear, Uncertainty and Doubt, que é medo, incerteza e dúvida. É, toda aquela bola de neve que foi gerada, todo mundo falando que agora todas as stablecoins vão pro cacete, te vê todo mundo mexendo os pauzinhos para trocar as stablecoins, e agora macaco tá mais barato, e aí tudo começa, né? Começa a reverberar para tudo que é lado. Para mim está sendo sensacional ver um despejo todo desse. Bitcoin ainda está, honestamente, nos 30k. Só me mostra que todo esse despejo que foi feito pela Luna e de outros jogadores. Olha só que o J hoje tá ruim, tá, galera? Pra quem não me conhece, eu venho com defeitinho de fábrica. O J, o D e o S, pra mim, meu amigo, eu travo e só saio depois da manhã. Então, acontece, tá? Reclamem com Deus aí. Não é bug no YouTube de vocês, é meu cérebro aqui dando bug, tá? Mas o que eu tava falando é o seguinte, fico muito feliz de fato de ver que tudo isso já foi reabsorvido, cara. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre os sinais que estão aparecendo no gráfico de 5 dias, que eu gosto bastante para limpar o gráfico semanal e às vezes até dar alguns insights que o gráfico semanal não traz pra gente, vai corroborar tudo que eu falei pra vocês agora no início da live, tá? Beleza, isso aqui mais uma vez, matamos, coisa rápida. Agora, tudo bem, já vamos entrar aqui porque eu achei sensacional, tá? Pra quem não conhece, o Jurian Timmer, ele é diretor of Global Macro da Fidelity, que pra quem não sabe foi quem lançou um dos ETFs aí. Aí vocês podem seguir o Twitter dele depois, o cara é realmente muito bom, e ele traz uns insights muito bacanas, e ele trouxe uma threadzinha que eu achei que seria super pertinente trazer para vocês aqui agora, porque eu acredito que a visão dele a respeito desse momento que nós estamos no macro é fantástico. Não é por causa do digestivo de escolha, não. Primeiro, quer café, né? Segundo que, ó, não passa nada, galera. Caiu temperatura no Rio de Janeiro e esquece. Pro meu nariz funcionar, não tem como. Tem que estar no mínimo quentinho. Pô, cara, o digestivo de escolha às vezes me ajuda, tá? Com a minha gagueira. Nada como um café, né? Ontem teve eclipse lunar. Depois eu mostro pra vocês um indicador esotérico aí das fases da Lua, mas vamos falar da beleza da matemática de verdade aqui, tá? E eu vou passar por esse threadzinho dele rapidinho, rapidinho, porque ele traz pontos muito importantes e eu acredito que seja extremamente pertinente para a gente traçar alguns paralelos, entender onde a gente está, por fora dos gráficos, como sempre, né? Para depois poder voltar. Cara, vocês não param, mano. Esquece o meu nariz, rapaziada. Acontece. Eu vou operar o meu, vou operar meu desvio septo, blá, blá, tudo mais aí. Relaxa, eventualmente vocês vão ver um Rodrigo que respira normalmente. Mas, cara, o foco não é esse, seus caça-topo do cacete. Foca aqui, meu Deus. Beleza? É, Bom, vamos lá. Primeiro ele começa mostrando a paridade Bitcoin e ouro. Porque ele começa fazendo o argumento de que ele utiliza esse gráfico Bitcoin barra ouro quase como se fosse um barômetro, e aqui ele fala disso, né? Quase como se fosse um barômetro para medir esse ativo que está aspirando ser reserva de valor mundial. E nada mais justo do que comparar isso com a reserva de valor mundial, né? Oficial, que é o ouro hoje em dia, tá? Então aqui ele mostra basicamente, primeiro que nós chegamos num ponto de suporte muito importante, porque é o nosso preview, nossa prévia resistência lá de 2018. Então ele vai estar funcionando agora como suporte para a gente, assim como funcionou nos 29, ao mesmo tempo que ele chega também no seu suporte de 2021. Então isso é bem interessante para a gente. Outra coisa, ele pega uma Bollinger Band que tem os seus desvios padrões para cima e para baixo, e ele mostra, primeiro, que todos os topos vieram acima dos dois desvios padrões vindo primeiro aqui em 2018. Depois a gente teve aqui o nosso topinho antes do Corona Crash, depois veio o nosso topo lá em 2021, beleza?
E agora a parte importante que ele trata é o seguinte: ele mostra pra gente também que os fundos são demarcados por esse desvio padrão, só que agora negativo, mostrando que aqui, ó, aqui nesse caso foi esse grande fundo aqui, foi um bounce gigantesco. Depois tivemos o fundo do bear market sendo sinalizado aqui pra gente, tá vendo? Depois tivemos o fundo do Corona Crash sinalizado aqui também. Depois tivemos o nosso fundo lá de 2021 também aqui. E agora, pela primeira vez, nós tocamos nessa linha aqui de desvio padrão, dois desvios padrões para baixo, já indicando para a gente que nesse estudo Bitcoin já começa a se encontrar numa zona muito importante de suporte. Tá? Achei muito bacana ver esse ouro, achei muito legal ver o raciocínio por trás dele. Então, realmente muito interessante de ver esse estudo. Qualquer coisa vocês entram no tweet dele e vão conseguir entender um pouco melhor, tá? Descendo um pouco aqui, ele fala um pouco sobre a dormência do Bitcoin, tá? Que ele fala aqui, que é basicamente, né, falando de maneira bem solta, uma comparação de mãos fracas e mãos fortes. Ele mostra mais uma vez, já poderia explicar um zilhão de coisas, vocês estão, inclusive quem traz isso aqui muito bem explicadinho é o Igor, ele já falou bastante disso para vocês, então, assim, no frigir dos ovos, eu vou tentar não perder, né, 1000 anos aqui, olhem, simplesmente casem as zonas que ele tenta demarcar para vocês com esses estudos, mostrando para vocês que nós estamos na zona, mais uma vez, que foi lida ou foi identificada como fundo de todos os outros últimos mercados, tá? Isso aqui, na verdade, né, eu falo para vocês o tempo inteiro que análise técnica, tudo que a gente faz dentro disso aqui é um conjunto de evidências, né? Alô, Chitãozinho e Chororó aí. No final das contas, você acreditar em um gráfico, você usar um indicador, você usar uma evidência só não quer dizer de nada. Então ele vai puxando várias evidências, né? No caso on-chains, para tentar trazer para você essa visão de que nós sim estamos chegando, muito possivelmente, nesse fundo. Tá? Lembrando que a gente consegue, inclusive, até ver aqui, ó, a redução, né? Os retornos de minutos que são entregues ao longo dessa subida parabólica. Outra coisa que é importante ressaltar para caramba é que todo esse caminhar que a gente fez aqui foi dentro da grande bull run que a gente vem fazendo desde a crise lá de 2008 e que agora a gente está tentando se virar dentro do cenário de um pepino maior da macroeconomia, né, que foi em cima do governo americano imprimir mais dinheiro do que deveria para sustentar a economia, para o mundo inteiro não ruir. Beleza? Agora indo mais adiante aqui, ó, esse eu acho muito legal. Esse aqui ele fala sobre valuation e ele compara a valuation do Bitcoin com o modelo de crescimento, primeiro, dos mobile phones, né, no caso de celulares, da adoção de celulares, e também ele faz a mesma comparação com o modelo de crescimento de internet por percentual populacional, no caso. O da internet que vocês observam aqui é o roxo, o dos telefones está aqui, ó, em magenta, e ele mostra como o Bitcoin vem seguindo essa curva de adoção claríssima. Quando a gente conversa aqui o tempo todo sobre Bitcoin seguir uma curva de adoção extremamente parecida com todos os grandes booms tecnológicos que aqui a gente teve, e ver esse caminhar dentro dessas projeções, já fica um pouco óbvio, né? E o que ele mostra pra gente nesse estudo aqui em especial é que nós estamos abaixo dessa zona. Notem que ao longo de todo esse estudo, pelo menos do que a gente já tem catalogado, o Bitcoin, sempre que ele procura um fundo abaixo dessa linha laranja ou abaixo dessas duas linhas aqui, ele está procurando o seu fundo no macro. Tá vendo aqui, ó? O primeiro fundo, o segundo fundo, o terceiro fundo, o quarto fundo aqui com o próprio Corona e agora o nosso quinto fundo aqui, tá? Mais uma evidência de que sim, estamos num lugar extremamente interessante para acumulação, tá? Isso, mais uma vez, não exclui, não exclui de maneira nenhuma o fato de a gente ir mais baixo, tá? De maneira nenhuma. É só mais uma evidência para vocês observarem e entenderem que no longo prazo, que no macro, a gente já começa a colecionar diversas evidências aí a respeito do fundo, tá? Agora ele mostra pra gente aqui, eu prometo a vocês que já tá acabando, porque a thread toda é bem completa e é por isso que eu resolvi trazer para vocês, tá? Um segundinho. Mais uma vez, ele mostra pra gente da mesma forma, tá? Só que agora ele faz sobre o retorno de 2 meses, de 12 meses
de cada diretriz dessa. Primeiro é o modelo Stock to Flow, que vocês conhecem bastante, que é esse aqui em azul. Depois ele pega o modelo projetado de 12 anos na curva de adoção dos telefones celulares pela população, e o outro ele faz a mesma coisa, modelo projetado de 12 meses de retorno, agora também projetado na adoção da internet. Tá? E aqui tem os valores de acordo com o que ele está esperando, de acordo com cada um, enquanto o Bitcoin, na teoria, valeria, sinalizando mais uma vez que nós estamos bem abaixo do Stock to Flow. Lembrando que os nossos últimos dois fundos nós estávamos a uma distância muito parecida com a distância que nós estamos agora desse modelo aqui. Lembrando também que pelo fato do nosso topo não ter sido acima dessa curva aqui, ó, tá vendo? Pode fazer com que essa leitura esteja mais enviesada. Eu só achei interessante trazer para vocês mais uma vez. Outra coisa que é muito interessante é observar como os retornos estão sim diminuindo. Inclusive a gente consegue até. Eu não sei nem se eu posso fazer isso, mas eu vou fazer só porque eu sou chato. Eu vou pegar isso aqui, a gente joga dentro do TradingView, porque tem uma LTAzinha aqui, perdão, tem uma LTBzinha aqui, que talvez ele consiga até entregar pra gente o quanto seria, né? O quanto seria quanto que nos entregaria, quanto que Bitcoin nos entregaria para uma próxima corrida, né? E se a gente for colocar aqui, vamos botar mais ou menos por aqui, assim, ó, para o próximo topo, nos entregaria algo em torno aqui, ó, de 400%. O que seria, sim, honestamente, um, um valor dentro do esperado, né? Porque se a gente pegar um valor médio aí de 35k, 40k, fazer isso vezes 4, dá mais ou menos 100, 160, que está no range de 120 a 180, que na teoria é o próximo topo, né? Então, super condizente com o que a gente vem vendo aqui, since always. Fiquem à vontade para enxergar isso tudo e para tirar as conclusões de vocês mais uma vez, tá? Agora já está fechando com essa parte aqui, mostrando, e esse gráfico eu tenho também as minhas questões, porque ele fala sobre que é interessante, mas não surpreendente, que 60% do declínio do preço do Bitcoin não fez com que os holders, né, nós grandíssimos holders aqui, mudassem, no caso, ou capitulassem. Ele mostra que a quantidade de Bitcoins que estão sendo holdados por mais de 10 anos continua a aumentar crescentemente, independente de qualquer sell-off brabo, tá? Muito bacana. E aqui ele termina falando, tudo que eu disse agora acima me diz que Bitcoin não só está num suporte bem sólido, como também está num valor extremamente atrativo, tá? A única coisa que ele faz agora, né, que agora é a cerejinha do bolo desse estudo dele, que eu acho bem interessante, que a única catch, né, o único problema, ou a única condicional imediata que ele fala que pode fazer com que o Bitcoin de fato confirme uma recuperação mais pesada são as equities, né? No caso, são os outros ativos que são correlacionados com o Bitcoin que já entregaram para gente a queda antes da queda, tá? E aqui ele pega, por exemplo, ele dá esse exemplo que eu achei fantástico, que ele fala, ó, o canário na mina, né? Vocês já ouviram disso? Que sempre que, antigamente, nas mineradoras de verdade, nas minas, eles tinham sempre um canário na porta da mina, em alguns lugares dentro da mina, porque quando você está minerando, você pode às vezes liberar alguns pockets de gás metano, se não me engano, ou CO2, que matam as pessoas que estão lá dentro. Só que como o canário é super delicado, ele é o primeiro a morrer uma vez que isso acontece, dando tempo dos mineiros pularem fora. Por isso que esse jargão existe, tá? E sempre que é usado, por exemplo, o próprio Heraldo, ele fala sobre, se não me engano, sobre a economia japonesa como sendo, acho que é a japonesa mesmo, como sendo o canário na mina para diversos outros indicadores que ele usa. Então ele mostra que esses produtos que já estão derivados do operar de Bitcoin, da variação do Bitcoin, já entregaram essa queda antes mesmo do próprio Bitcoin cair. Então ele mostra aqui que, por exemplo, esse aqui acho que é Grayscale Bitcoin, não, Grayscale não, é Goldman Sachs Bitcoin Sensitive Equity Index, que ele mostra aqui, ó, que vocês notem que a queda aconteceu
nesse aspas, derivativo, né, nesse produto derivado do Bitcoin antes mesmo da queda. Então ele claramente está de olho nisso, porque isso provavelmente vai sinalizar para a gente esse fundo antes mesmo do fundo do Bitcoin, tá? Fica aí também o dever de casa para vocês se aprofundarem nisso, mas também achei um sinal fantástico do que ele estava passando pra gente, tá? Muito legal, e isso aqui já mata a parte que eu queria passar para vocês, porque eu achei um estudo super completo. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link tá aqui na descrição do vídeo junto com o cupom com descontaço para sua compra.